capítulo 5, o capítulo 5 do Tratado das Tentações, sobre as tentações curtas e passageiras. Geralmente, as tentações são percebidas, apenas começam ou logo depois e podem agir diferentemente. Às vezes, são pensamentos e sentimentos que se apresentam subitamente e que não fazem mais do que passar. Então, muitas vezes, se embaraçado para discernir, embora muitas vezes fica-se embaraçado para se discernir se foi uma simples tentação ou um pecado. Embora nós tenhamos desviado dela, estamos em dificuldade para julgar se nesse curto intervalo de tempo fizemos isso há bastante cedo para prevenir o consentimento. Nesta circunstância, podemos nos decidir com base nos nossos próprios sentimentos e nosso próprio procedimento comum. Uma pessoa que estima, que ama, que pratica com vigilância as virtudes contra as quais teve essas tentações, que pela disposição habitual do seu coração estar afastada de toda a falta voluntária contra essas mesmas virtudes, que nas ocasiões em que teve tentações, mas seguidas nesse gênero, combateu para não sucumbir. Pode prudentemente julgar que essas ideias, esses sentimentos passageiros não são faltas, porém, unicamente tentações, e que a desaprovação que as faz desaparecer se antecipou ao consentimento. Vejamos, a razão disso é que quando uma alma age contra os sentimentos que ordinariamente segue contra o hábito que contraiu, faz a si uma espécie de violência, da qual não é fácil deixar de dar conta. Se na disposição em que a suponho ela tivesse dado algum consentimento à tentação, não o ignoraria e não duvidaria disso. A impressão, embora passageira, ter-se-á feito sentir o bastante para se fazer notar. Devemos-nos, pois, tranquilizar nessas ocasiões pelo simples fato de não estarmos seguros de haver consentido na tentação. Então, a dúvida é uma certeza. Se houve ou se houvesse realmente consentido, não se duvidaria. Nesse caso dessas ideias passageiras, todos os que dão às almas tentadas regras de conduta convém unanimemente em que se devem desprezar estas espécies de tentações e que se lhes deve dar o menos de atenção possível. A razão que eles dão disto é fundada na experiência. Esta nos ensina que se as desprezarmos, se as deixarmos passar, ocupando-nos de outras coisas, elas voltam mais raramente, ou mesmo não voltam mais, que ao contrário. Se com elas nos chocamos de frente, se lhes damos uma atenção séria por exames inquietos, mormemente, se o temor as acompanha, elas tinham passado e as tornamos a chamar. Detemo-las, damo-lhes uma nova força pelo estágio que elas fazem na alma. Aquilo que não passava de uma sombra, que se desvanecia no instante de um relâmpago, que desaparecia no momento, pelo desprezo de que dele se fazia, toma consistência pela atenção que se lhe dá. Torna-se um fogo que aumenta pela reflexão. E então
é um inimigo que teve tempo de se fortificar, que se encarniça no combate e que põe a alma em perigo. Dá-se com a tentação o que se dá com um inimigo tímido. Por assim dizer, ele se ensaia com o seu adversário, se encontra com temporizações tímidas ou um temor pusilânime, aproveita-se da fraqueza que ele mostra, ataca com força, obriga o adversário a receber a lei, cumpre, pois, deixar cair todas essas ideias sem evocá-las e dar toda a sua aplicação a ocupar-se com objetos úteis. Se, quando essas tentações passageiras se apresentam, simplesmente volvemos o nosso coração para Deus, por um sentimento de piedade e, sobretudo, de amor, não receberemos dano algum.